Olá, muito boa tarde para você que acompanha o perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e estamos de volta com mais um Live Política, dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Ceará. E na tarde desta sexta-feira, eu recebo o candidato do PSTU ao Palácio da Abolição, Francisco Gonzaga, que pela segunda vez concorre ao governo do estado, né, Gonzaga? Sim, boa tarde, seja bem-vindo. Né? Em primeiro lugar, queria agradecer, né, a nossa participação nesse debate, que eu acho que é muito importante. Nós vamos ter um tempinho minúsculo na televisão, 4 segundos, então é muito importante a nossa participação, né, nesses debates, para a gente conversar um pouco, né, com as pessoas, com os trabalhadores que estão observando nesse momento as propostas dos 6 candidatos a governo do estado. Né? Então estamos aqui para debater um pouco. Né? Gonzaga, após o impeachment da ex-presidente Dilma em 2016, a esquerda viveu momentos de turbulência, né, de desgaste, e a maioria dos partidos, digamos que se uniu tanto contra o impeachment como agora contra a prisão do ex-presidente Lula. Por que que o PSTU ficou à parte desse movimento? Não enxerga essas duas lutas como legítimas? Acha que a prisão do ex-presidente é justa, assim como o impeachment? Qual é a visão do PSTU em relação a esses dois fatos? Bom, primeiro é sobre o impeachment da presidente Dilma, ex-presidente Dilma, né? A Dilma, ela tomou medidas, vamos dizer assim, antissociais, que atacou os trabalhadores, milhões de trabalhadores no nosso país. Medidas que é chamada de ajuste fiscal, mas na verdade, por exemplo, o PIS do trabalhador brasileiro, o nosso PIS, ele praticamente acabou. Então, a dificuldade que a gente tem hoje para requerer o seguro-desemprego, então foram medidas que a Dilma começou a tomar, implementou, né? E a partir daí, os trabalhadores não foram para a rua para defender a Dilma naquele momento. Então, nós achamos que quem tomou um golpe naquele momento foi a classe trabalhadora, os trabalhadores brasileiros. Então, o senhor não acha o impeachment um golpe? Que o impeachment não foi golpe? Ali, na verdade, quem tomou um golpe foi os trabalhadores, né? Os trabalhadores que tomaram um golpe, vamos dizer assim, naquele momento. Porque o que a esquerda argumenta? O impeachment não foi só tirar a ex-presidente Dilma, foi retirar direitos dos trabalhadores com a reforma trabalhista, né? Foi uma continuidade aí de ações que a esquerda considera negativa para a sociedade. O PSTU não enxerga dessa forma? Estava ruim com a Dilma, mas não está pior agora? Bom, como eu já falei, as primeiras medidas que ela tomou foi aquela, mas ela tinha um projeto engavetado, né, para dar continuidade. Né? Por exemplo, a reforma trabalhista estava na agenda da presidente, a reforma da Previdência também. Ela não conseguiu implementar a reforma trabalhista, mas o sucessor dela, né, implementou a reforma trabalhista com o Congresso Nacional e o Senado. Então deu continuidade a essa política da Dilma e da administração do PT, que foi um golpe, vamos dizer, nos trabalhadores, que se materializa agora com a reforma trabalhista, né? Direitos históricos que a gente tinha, que eles trocam o nome, que é o negociado prevalece sobre o legislado, mas na verdade os trabalhadores ficam muito mais vulneráveis na mão das empresas com essa nova reforma trabalhista. Né? E prisão do ex-presidente Lula, o senhor concorda? Na verdade, nós achamos que não é só a prisão do Lula, mas nós vivemos num sistema capitalista que a maioria dos candidatos no nosso país, dos políticos, eles se juntam no momento das eleições, faz os arcos de aliança, o bloco que vai botar muito dinheiro nas campanhas, e quando chegam no poder vão governar para eles. Né? Então, infelizmente, nós dizemos que o PT
ele se aliou a esse setor. Né? As grandes empresas, as empreiteiras que bancaram na sua campanha, tanto dele como da Dilma, e depois entrou também nesse rol, né? Foi envolvido e foi condenado pela corrupção por 2 crimes. Então, nós achamos que não só com a prisão do Lula, porque tem outros aí também que poderiam estar presos. Nós achamos que teria que botar todos na cadeia, aqueles que já foram citados e condenados, botar na cadeia e expropriar os seus bens. Porque a gente vê, o cara vai os Cabral da vida estão na cadeia, mas não devolve o dinheiro público que ele roubou dos trabalhadores. Então nós achamos que quem se mete com a corrupção tem que ser preso e tem que ser expropriado dos seus bens. Nós não dizemos aqui que é só o Lula. O Lula, infelizmente, foi um operário, né, um operário que foi forjado nas lutas, criou o Partido dos Trabalhadores, esteve à frente das lutas desse país. Foi muito importante aquele momento, a criação do PT. Agora, nós achamos que, eu gosto até de usar um provérbio que diz o seguinte: um homem não pode servir a 2 senhores, porque ele serve um e desagrada o outro, não serve o outro. Então, na nossa opinião, foi isso que o PT fez. Né? Ele foi nesse rol e se envolver com essa política do sistema capitalista, né? Porque essa é uma política do sistema capitalista que, de um lado, existe a corrupção, porque tem os que se corrompem e tem os corruptores que pagam. Então, nós achamos que, com relação à prisão do Lula, se ele foi condenado pela essa justiça, tem que pagar não só Lula, mas todos aqueles que devem à justiça, que desviaram dinheiro do povo brasileiro. Candidato, falando aqui um pouco de Ceará, o PSTU chegou a formar uma frente de esquerda, se não me engano, desde 2008, com o PSOL, com o PCB, disputaram juntos algumas eleições, mas desde as eleições passadas o PSTU resolveu romper. Por que não é possível atualmente dialogar com o PSOL e com o PCB? Nós sabemos que no momento das eleições é importante fazer essa discussão no campo da esquerda, uma tática para as eleições, mas essa tática tem que ter baseado num programa, né? Um programa. E a gente já fez isso, acho que, não lembro o ano, o Rosendo era candidato a prefeito, eu era candidato a vice, mas agora nós estamos numa outra conjuntura, né? O programa do PSTU é um programa que nós dizemos que nós vamos parar de pagar dívida externa, dívida pública, para ter dinheiro para investir nas áreas sociais, né? Agora, nessa questão dessa conjuntura que nós estamos vendo aí, que a maioria dos partidos fala golpe e tal, né? O pessoal está na campanha do Lula livre, nós não entramos nessa campanha do Lula livre. Então, são essas coisas conjunturais e também programáticas que fez com que nessa conjuntura a gente não esteja junto. Essa divergência em relação ao impeachment, em relação à prisão do ex-presidente Lula, fez com que muita gente deixasse o PSTU, formasse o Mais, né, que agora, temporariamente, está aí dentro do PSOL. O PSTU já conseguiu se recuperar dessa debandada, já conseguiu novos filiados? Como é que o partido está hoje? Na verdade, o PSTU é um partido das lutas que tem um programa que às vezes é chamado de radical, porque nós temos um princípio de defender, sempre está defendendo a classe trabalhadora. E às vezes essas discussões, como eu falei, táticas, conjunturais, ela confundiu muito a cabeça da esquerda brasileira. E boa parte do PSTU, dos companheiros que saíram do PSTU, que hoje estão no PSOL, que nós respeitamos muito, né? Mas foi com uma visão que o PSTU, com esse discurso de luta, de defesa dos direitos, isso não ia dar muito voto, né? E infelizmente saíram, né? E tem uma outra opção, nós respeitamos, mas não concordamos com isso, né? Então, o senhor se sente traído por essas pessoas? Achamos que foi uma opção que eles fizeram, né? Foram por um... Nestor, né? Foi muitos votos. Grandes companheiro nosso, né? Nestor foi suplente aí do PSOL. Assumiu o mandato por uns dias, né? A gente deseja boa sorte, mas nós estamos no outro campo programático, né? Que nós participamos das eleições e achamos muito importante a gente apresentar o nosso programa, um programa socialista para a classe trabalhadora, mas as eleições, ela não é o fim, ela é o meio. Então, nós lutamos nas eleições, mas o que vai mudar a nossa vida, a vida da nossa classe, na verdade, não é só as eleições, é só apertar o dedo na teclinha e votar, mas a nossa luta direta, né? Gonzaga, há 20 anos que o PSTU disputa eleições, né, uma dissidência do PT.
qual o balanço que o senhor faz do partido após essas 2 décadas? Chegou a eleger um vereador, se não me engano, em Natal, uma vereadora, né? E alguns outros pelo país, mas o senhor não acha que ainda é muito pouco para tanto tempo de partido? Se a gente olhar por essa via eleitoral é muito pouco. Mas olhar um programa socialista para acabar com o capitalismo, não é isso que define, né? Nós achamos que o nosso partido ele tem muito respaldo, né, no seio da classe trabalhadora, com os mais explorados, né? Apesar de ainda ser pequeno eleitoralmente, mas nós achamos que nós estamos no caminho certo, porque quem vai mudar um dia essa sociedade é a classe trabalhadora, os negros, as negras, os LGBT e toda essa classe junta para derrotar os poderosos, né? Então nós achamos que o PSTU é um partido pequeno, mas nós somos ousados nesse sentido de acreditar que um dia nós vamos mudar essa sociedade através de uma revolução socialista. Tanto é que agora nós estamos chamando aos trabalhadores no nosso país, no nosso estado, a fazer uma rebelião, né, no momento das eleições. Gonzaga, você fala muito como um porta-voz, digamos assim, da classe trabalhadora, que é a maioria da população. Mas será que não falta uma identificação dessa própria classe trabalhadora que vocês dizem representar e defender com o partido? Porque se isso houvesse, se eles se enxergassem no PSTU, a votação de vocês seria gigantesca, mas fica sempre ali 1%, 2%. O que é que falta para o PSTU conseguir dialogar realmente com a classe trabalhadora e conquistar a confiança e a atenção dessas pessoas? Na verdade, quem vai fazer uma revolução desse país não é o PSTU, mas é os trabalhadores organizados. O PSTU vai estar à frente, ajudando a dirigir esse processo. Porque nós temos hoje no nosso país aí 27 milhões de trabalhadores jovens desempregados. Nós temos hoje no nosso estado aí um percentual de pessoas também desempregadas, sem casa para morar, que não tem saneamento básico. E essas pessoas estão começando a despertar que não é só nas eleições que vai mudar a sua vida, porque ele vê o modelo da política que é pregada nas eleições. São pessoas que, em primeiro lugar, se elegem com a ajuda dos grandes empresários e depois vão implementar o programa, vamos dizer assim, retribuir aquilo que ele recebeu na época das eleições. O PSTU, nós pregamos o socialismo porque nós acreditamos que essa é a saída para a classe trabalhadora. Nós estamos vivendo, vamos dizer assim, no auge do capitalismo. Mas o que é que o capitalismo apresenta hoje de saída para a classe trabalhadora? Desemprego, né? A violência, o machismo, a homofobia, a falta de educação. Então o socialismo é uma coisa que vai surgir e ele está presente nos nossos atos de luta para acabar com esse sistema que nós vivemos. Porque o capitalismo não é uma saída para a maioria da classe trabalhadora, se for minoria, que se dá muito bem, que são os ricaços, são os bilionários desse país, desse estado e do mundo. Okay. Gonzaga, mas antes da chamada revolução tem uns problemas mais urgentes, mais atuais. Por exemplo, aqui do Ceará, um deles é a violência. Nós vemos aí a quantidade de homicídios sempre aumentando, né? Fruto de uma guerra entre as facções criminosas que conseguiram dominar a boa parte do território cearense. Objetivamente, com relação a esse problema das facções, né, da guerra dentro do tráfico, o que é que o PSTU propõe para diminuir essa crise, esse caos, né, essa tragédia que o Ceará e outros estados vivem? Na verdade, nós vamos acabar com esse modelo no dia que nós acabar com o capitalismo. Agora, as medidas, por exemplo, no momento que nós vivemos, por que gera as facções? O que são as facções? São grupos poderosos que têm muito dinheiro. É importante a gente citar isso, porque muitas vezes a gente faz uma confusão do dependente químico do cara que é o grande, vamos dizer, o grande traficante. O empresário do tráfico. Né? Nós sabemos que tem os empresários do tráfico hoje e que por conta do Estado brasileiro não dá oportunidade de uma educação, de emprego, de moradia digna, né, de oportunidade para a nossa juventude, muitas vezes os nossos filhos, nossos netos são captados por esses empresários do crime. Então, para resolver o problema da violência no país e no nosso estado, tem que atacar pela raiz do problema. Porque ter uma escola pública de qualidade, por onde
Onde é que o filho do trabalhador, o filho da classe trabalhadora vai ter a oportunidade de estudar? Na escola pública. Então nós defendemos uma escola pública de qualidade, valorizando o professor, onde estude o filho do trabalhador e o filho do rico. Não pode ter duas escolas e ser tratado a educação como uma mercadoria. Quem tem dinheiro tem boa educação, quem não tem dinheiro vai ser jogado para uma outra coisa. Então, essa é uma primeira medida. Ter uma escola de qualidade, ter emprego, né, ter saúde. Né? E aí, as oportunidades aparecendo, você vai ter que mudar essa estrutura da polícia que nós temos hoje. A estrutura da polícia militar hoje, ela ainda é uma estrutura que foi criada na época da ditadura militar. Nós achamos que esse modelo de polícia que tem hoje, que é defendido pelos governos estaduais e federais, para combater a violência tem que ter mais violência. Né? Então, e como seria esse novo modelo de polícia no governo do PSTU? Não ia ter mais polícia? Como é que uma polícia civil unificada, controlada pelos trabalhadores através dos conselhos populares. Porque quem é que sabe quando acontecem os crimes, como ele acontece? São nós que moramos na periferia. Muitas vezes quando a polícia chega, quando estou ocupando a polícia ou os policiais, quando chega já aconteceu. Mas a gente presencia isso, então através das associações, através dos conselhos populares, com o controle, com o diálogo na comunidade. Mas seria uma polícia armada, desarmada? Como é que ia funcionar exatamente? Nós achamos que não é só... Nós achamos que os trabalhadores, eles têm que ter direito à autodefesa, a se defender também. O senhor é a favor da liberação do porte de arma? A autodefesa, porque é o seguinte, o que nós vemos hoje, de um lado tem bala do tráfico, do outro lado tem tiro da polícia. Nós ficamos num fogo cruzado. Eu não estou dizendo que o trabalhador... Então é para armar o trabalhador. O trabalhador vai se armar para sair atirando. Ele vai ter direito, ele tem que ter direito de algo se defender. Eu não estou dizendo que... pode até alguém... Não estou fazendo aqui apologia das pessoas cometer crime, mas assim, como é que uma pessoa que não tem como se defender é respeitada? Não tem. Então nós achamos que as pessoas têm direito. As formas que elas vão se defender, elas têm que ter o direito de se organizar. Tem que ter o direito de se organizar. Né? Então o senhor é a favor da liberação do porte de arma? Se for preciso, os trabalhadores decidem. Agora não pode ser o Estado que diz assim, não, arma para fazer a apresentação de arma, meus policiais bem equipados, eu vou acabar com a violência. A pergunta é, está diminuindo ou está aumentando? Os homicídios? Está aumentando as pessoas que morrem, chamadas de bala perdida, ou não está? Está aumentando a violência com as crianças que saem do colégio, que nós vimos agora no Rio de Janeiro. Eu estou falando do Rio de Janeiro, mas aqui no Ceará, recentemente, nós vimos um caso de uma senhora que ia com a sua filha, que foi confundida com uma outra pessoa suspeita e que atiraram para depois ver que era. Então nós achamos que isso vai gerar mais violência. Então o conceito de segurança, na opinião do PSTU, é atacar a raiz do problema, com emprego, com saúde, com educação, e uma polícia civil controlada pelos conselhos populares nos bairros. E se for preciso, os trabalhadores têm direito à sua autodefesa, sim, por que não? Candidato, essas medidas que o senhor apresentou agora, a maioria é de longo prazo, né? Daqui que a escola pública tem qualidade, ou a saúde, enfim. E tem coisas urgentes que não dá para esperar. As pessoas estão sendo expulsas das suas residências atualmente na periferia da cidade. As crianças não estão podendo ir à escola, né, porque o tráfico domina determinadas regiões. O que fazer de imediato? O senhor assumindo no dia 1º de janeiro de 2019, caso eleito, o que dá para fazer para enfrentar de forma mais enfática esse problema? Eu posso lhe dizer que nenhum desses, não é um passe de mágica. Então deixa o povo se matando. Não é um passe de mágica, mas nós vamos ter que medidas concretas, porque a maioria dos trabalhadores não são bandidos, a maioria dos trabalhadores tem o direito de se defender. E nós vamos chamar os trabalhadores às comunidades. Por quê? E a outra coisa é acabar com o financiamento do tráfico, legalizar as drogas. Mas o senhor não vai legalizar poder, como governador, legalizar. Mas nós temos uma presidente, nós temos nossos candidatos. Esse é o projeto do PST, não é um projeto para o Ceará, mas é um projeto para o Brasil. Porque aonde outros países que já foi legalizado, que isso no Brasil é uma polêmica danada quando faz esse debate. E aí a gente acha importante a polêmica. Agora, qual é a outra saída?
porque nós temos hoje a liberação do cigarro, a liberação do álcool, da bebida. O cara que quiser comprar o seu cigarro, quiser comprar a sua bebida, ele vai ter que pagar. Então, assim, na medida que as pessoas têm aí, sei lá, tantas toneladas de cocaína, e esse cara tem um poder econômico, né? E esse cara tem o poder de comprar arma. Então, assim, nós achamos que ele acabando com esse financiamento das drogas e uma polícia unificada sob o controle dos trabalhadores, seriam as medidas com educação, com saúde, né, e com moradia. Essas são as saídas. E que não é a saída por dentro do capitalismo, infelizmente não é. Porque a lógica do capitalismo é mais arma e que a maioria dos pretos na periferia da juventude é bandida, é tratado como bandido. Então, eu moro num bairro de periferia, sei como é, e eu sei que muita gente que está vendo a gente que sabe como é. Agora, não é um passe de mágica. Eu acho que nenhum candidato, por mais que venha aqui e diga que no outro dia está resolvido o problema, isso é um problema que nós temos a raiz da violência. A violência ela começa quando um trabalhador acorda de manhã também, e que não tem o que comer, não tem o café da manhã, e não tem o seu emprego, não tem uma casa para morar, não tem um saneamento básico. Então, tudo isso faz parte do conceito, né, de uma segurança e uma vida digna para os trabalhadores. Candidato, o senhor defendeu agora o direito do trabalhador se defender, e o Caio Mota está destacando aqui que o senhor não era para estar no PSTU, ele é de direita e não sabe. Meu filho, saia desse Partido Comunista e venha para o lado da democracia, falou aqui o Caio Mota. Eu não sei o que ele fala com o comunismo, porque o comunismo nada mais é do que a riqueza ser dividida para todos os trabalhadores, né? Eu acho que foi criado isso na época da ditadura militar, né? Um mito do comunismo. O comunismo nada mais é do que distribuir a riqueza que é produzida pelos trabalhadores para a maioria da nossa classe. Candidato, eu dei uma lidinha no seu programa de governo que foi apresentado, né, registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Pelo que eu vi, fazendo um resumo, para conseguir praticar isso aqui que o senhor propõe, o senhor teria que ser presidente da República, mandar no STF e também no Congresso Nacional. Primeira proposta, revogar todas as reformas que tiram direitos dos trabalhadores. Isso. Essa é uma proposta que um candidato a governador do Ceará, digamos assim, teria que apresentar à população? Porque não dá, né? Pronto. O senhor como governador não vai poder fazer isso. Eu sou um candidato, mas antes de tudo eu sou um trabalhador e assim como eu, tem milhões nesse país que defende a revogação dessa reforma na sua vida cotidiana. Outra coisa, que não é, talvez pela uma lógica que é criada hoje, que é uma pessoa que vai resolver o problema da maioria, porque essa é a lógica do sistema. Vamos botar um representante que vai resolver o nosso problema. O programa do PST é um programa socialista que quem define é a maioria. Quem define a maioria, não é um governo do PSTU que vai resolver o problema como é hoje. Nós estamos vendo aí, nós tivemos no início aqui da nossa conversa, nós citamos aqui o governo Lula, o governo do PT, onde milhões de trabalhadores acreditavam que ele estava representado no poder. E o que foi que mudou na nossa vida hoje? Porque o PT continuou governando para os ricos. Governando para os ricos, implementando as mesmas medidas com algumas migalhas para os trabalhadores. Nós, do PSTU, revogação da reforma trabalhista, vai favorecer a quem? Os empresários ou os trabalhadores? Vai favorecer os trabalhadores, é a maioria que nós defendemos. Mas essa, por exemplo, tem outras propostas aqui também, que não dependem do senhor. Redução da jornada de trabalho sem redução dos salários, não dá para o senhor fazer, teria que ser aprovado no Congresso. Aumento dos salários das aposentadorias. Na minha avaliação, não tem como constar num programa para governo do Estado se também depende do Congresso Nacional. Cancelar as privatizações e parcerias públicos-privadas, estatizar as empresas que prestam serviços essenciais, ou seja, uma intervenção que também poderia até alguma empresa aqui no Ceará, ok. Mas, enfim, é algo realmente que não está nas mãos do governador. É que não dá para imaginar, né? Eu dou até para entender que a gente... por exemplo, nós tivemos agora recentemente uma greve dos caminhoneiros no nosso país, né? Tivemos uma greve dos caminhoneiros que obrigou o Congresso Nacional, obrigou o governo a levar para a pauta as suas reivindicações. Entendeu? E aquilo ali não está escrito em canto, em nenhuma lei está escrito aquilo ali. Você imagina o trabalhador brasileiro, eu estou falando na esfera nacional, fazer uma greve geral nesse país para dizer, vamos revogar a reforma da Previdência. Imagina o estado do Ceará,
nós chamar os trabalhadores no estado do Ceará e dizer assim, nós vamos reestatizar aquilo que foi privatizado. Por exemplo, a Coelce. Coelce, é uma proposta do senhor. Chegou no governo, reestatiza. Agora tem que deixar também de pagar a dívida pública. Porque muitas vezes os candidatos não falam. A gente vê no programa dos candidatos nacionais e estaduais, eu não vi isso, mas a maioria dos candidatos estaduais faz parte de partidos nacionais, não tem dizendo que vai suspender, tem suspensão de pagamento da dívida pública, porque esse é um câncer que todo trabalhador brasileiro já deve, quando nasce já deve. A gente paga e não acaba. Nossos impostos, hoje 40% da riqueza que é produzida no país já está comprometida com o pagamento da dívida. Isso no estado do Ceará não é diferente dos estados brasileiros. Então o candidato que disser que vai resolver isso, mantendo todas essas leis do jeito que está aí, no mínimo, ele não está sendo sincero com os trabalhadores. Eu não estou dizendo que o PSTU vai resolver, mas são os trabalhadores que têm que mudar isso. Por exemplo, hoje nós temos uma quantidade de pessoas, ou seja, nós temos um patrimônio ainda que a metade é público, que é a Petrobras, e uma boa parte de trabalhadores no Brasil cozinhando na lenha, no carvão, porque não pode comprar um botijão de gás. Né? Por que isso acontece? Porque o objetivo dos governos brasileiros, estaduais e federais é continuar governando para as grandes empresas multinacionais, entendeu? Então, o programa do PSTU, ele não vai... É um programa que é difícil de entender. Você está nas eleições, está querendo aparecer? Não. Isso é um programa que o PSTU defende, que nós defendemos uma revolução socialista, aonde os de baixo derribam os de cima, e derribar os de cima então o senhor não quer vencer, não quer governar o Ceará, quer logo fazer, é a revolução. Nós governamos o Ceará com esse programa, não vai implementar. O que está na esfera nacional não der para aqui, mas nós temos um candidato a nível federal também, que é a companheira Vera Lúcia. Pronto, para a Vera Lúcia até que se encaixa mais, mas para o governo do Ceará, vamos enxergar os problemas do Ceará. Por exemplo, tem uma proposta aqui que talvez a gente consiga desenvolver, plano de obras públicas para gerar emprego e resolver problemas estruturais. Sim. Ok, a gente já fala aqui um pouco de Ceará. Que obras públicas seriam essas? O custo, o prazo para terminar? Quais são as prioridades em termos de obras do PSTU? O que é que falta? Qual é o déficit habitacional hoje no estado do Ceará, de moradias? Alto. Qual é hoje o déficit hoje de saneamento básico no nosso estado? Fortaleza não chega a 50% de Quantas escolas de qualidade para os filhos dos trabalhadores, todo mundo estudar, quantas faltam? Professores, entendeu? Um plano de obras públicas, ela abrange tudo isso. Para responder, um plano de obra pública... Tem dinheiro para tudo isso? Parou de pagar a dívida, tem que ter dinheiro. Estatizar as empresas reestatizar as empresas que foram privatizadas, porque isso é sangria de dinheiro que sai do nosso estado, e é dinheiro nosso, nossos impostos. Nós pagamos isso. Tem um internauta aqui perguntando, que está aqui, o Maxon Moraes. Qual o modelo socialista que inspira o senhor olhando aí para o mundo? Ou não tem nenhum? Nós tivemos uma revolução, nós tivemos várias revoluções, mas tem uma que a gente tem nos seus primeiros anos, nós pegamos o modelo, e foi a Revolução Russa de 1917, nos seus primeiros anos, onde os trabalhadores fizeram uma planificação da economia. Antes do stalinismo. Antes, porque depois foi burocratizado e foi vamos dizer assim, se degenerando. Mas ali uma planificação da economia, onde os trabalhadores daquele país foram construir moradias, construir alimento, ou seja, de acordo com as necessidades da maioria da população. E muito conflito para desapropriar essas propriedades privadas, muita gente morta. Isso seria... Um processo revolucionário quem primeiro atira nos revolucionários é a burguesia. Foi eles que mataram, né? Eles que mataram os trabalhadores, porque a burguesia... O que é que um ricaço, um bilionário, o que é que ele faz na vida dele? Ele apenas administra o seu dinheiro, aplica nas bolsas de valores e bota os seus trabalhadores para produzir riqueza para ele. É o cerne do sistema capitalista. Essa é a essência do sistema. Hoje nós temos aí 6 famílias no Brasil, 6 famílias bilionárias, que têm uma riqueza de 100 milhões de brasileiros, né? Então são coisas do capitalismo e que
É por isso que nós falamos dessa mudança, né? E as eleições a gente fala dessa maneira, porque nós achamos que se chegar aqui na frente de uma câmera dessa, falar para os ouvintes, falar para os telespectadores e dizer: eu vou resolver o problema da educação, da escola, da moradia, isso é muito fácil. Superficial também, né? Superficial. Não diz como. A gente anda na rua, a gente anda no local de trabalho e as pessoas dizem: de novo. Porque esse modelo político está falido. Agora, infelizmente, o que a burguesia faz? Eles se juntam para tentar se recuperar. Nós vimos agora nacionalmente o que foi feito, o PSDB fez, né, para conseguir mais tempo de TV, para ter mais... Isso, eu estou falando no PSDB, mas o MDB, que agora é MDB, os partidos da burguesia tradicional, o que eles fazem? Para manter esse poder econômico e para manter as suas empresas. Então, assim, não dá para você chegar no momento das eleições, porque se eu chegasse aqui e dissesse isso, eu não era do PSTU, não seria coerente com o que nós defendemos. Nós achamos que o que vai resolver um dia a situação, não do Ceará, mas do Brasil e do mundo, é os trabalhadores tomando na sua mão, né, essa transformação, para ter direito naquilo que produz. Que hoje nós trabalhamos, produzimos, mas não temos direito no que nós produzimos. O Francisco Cláudio Omar Gomes faz aqui uma provocação para o senhor. Senhor Gonzaga, a liberação de armas para o cidadão só irá agravar a situação, pois se tornará uma guerra civil. Ele teme aí que todo mundo armado tire para todo lado. Não é assim a liberação para todo mundo, né? É um direito da autodefesa. Quais são as pessoas hoje que são atacadas injustamente, que não têm direito de se defender? Eu não estou dizendo que é para se defender dando um tiro na cabeça, não. Porque quem faz isso é a burguesia, quem faz isso são os caras que são contra os trabalhadores. Nós achamos que através dos conselhos populares, as pessoas têm direito de ser... Eu pego um modelo muito importante que tinha aqui, eu não sei se ainda tem, que era o pessoal do MST. Eles tinham um modelo muito organizado da autodefesa, não era todo mundo armado, mas eles tinham um modelo de fazer isso. Então os conselhos populares e a autodefesa é isso. Não estamos dizendo, libera a arma para todo mundo, não. Porque a arma maior que tem um ser humano é a sua educação. Se o ser humano não tem educação, e não tem educação de criança, não tem direito ao emprego para a família, não tem direito à moradia, então o que vai ser o futuro dessa criança, desse jovem, desse adulto? Então é por isso que eu digo que não é só nas eleições que vai mudar a nossa vida. A gente está vendo aí uma polarização muito grande, eu acho que 1/3 dos trabalhadores no Brasil, das pessoas, não querem mais votar em ninguém. Agora, infelizmente, o sistema vai continuar do mesmo jeito, porque uma minoria vai continuar, com o pouco de voto que tiver, vai continuar o sistema. Então é por isso que as nossas medidas são medidas completamente diferentes. São medidas de mudança, de uma lógica diferente de governar do que é feito hoje. Candidato, ainda falando do seu programa de governo, um dos pontos é acabar com os incentivos fiscais às empresas, né? Elas foram atraídas por esses incentivos, enfim, se instalaram no Ceará. Tirando esses incentivos, é provável que as empresas saiam do Estado. Isso provoca desemprego. Não é uma proposta arriscada acabar aumentando o desemprego? É o contrário. Uma possibilidade? É o contrário. O que é que uma grande empresa que vem para o estado do Ceará, nós vimos esse filme aqui há vários anos, as grandes empresas que vieram para cá com isenções fiscais de 10 anos, se instalaram aqui e com o passar dos tempos elas foram embora e deixaram sempre as pessoas desempregadas. Nós vimos agora na televisão, não vou dizer o nome, na imprensa publicou isso, é uma empresa que disse que estava indo embora porque acabou a isenção fiscal. E esse grupo é um dos maiores grupos que está envolvido na corrupção e bancando os políticos no nosso país. Então, é o contrário. Isenção de imposto para banqueiro, para empresa, é tirar o direito ao emprego do trabalhador, é tirar o direito à moradia do trabalhador. Porque isenção de imposto nada mais é do que os nossos impostos que nós pagamos. Mas, por exemplo, tem empresa que produz cerveja aqui no estado, né? Maracanã, enfim, ali na beira da BR. O Estado controlaria esse tipo de produção? Não é uma coisa que ou os trabalhadores tomariam de conta? Como é que seria? Nós íamos acabar com a isenção fiscal de qualquer empresa. Trazer a empresa para o Estado do Ceará, para o governo dar isenção fiscal, não, jamais. Nós não podemos fazer isso, porque isso é uma lógica ao contrário. O governo do PSTU não defende isso. Mas todas as empresas seriam estatizadas no governo do senhor aqui no Ceará? Nós vamos começar pelas que já foram
privatizada, né? E acabar com a isenção fiscal, acabar com qualquer incentivo para os grandes empresários que vêm para cá só para pegar o lucro no Estado e levar para outros. Não só no Estado, mas no nosso país, mas principalmente no nosso Estado. As grandes empresas vêm para cá com um discurso, às vezes, do governo, da própria empresa que vai gerar emprego, mas esse emprego que eles vão gerar é um salário de miséria, com uma exploração muito grande, e a isenção que é dada pelo Estado para elas é um lucro maior do que o que ela, vamos dizer, gera emprego. É o contrário, nós vamos fazer o contrário. Candidato, para finalizar, a pesquisa Ibope, divulgada hoje, coloca o governador Camilo Santana com 64% das intenções de voto, o senhor aparece com 2%. Como é que o senhor vê essa diferença? É possível reverter? Como? 64% é um número expressivo. Será que o governo está sendo bem avaliado pela população? É falta de opção? Como é que o senhor analisa esses números dessa pesquisa? Não, primeiro, esses 2% nós estamos felizes por esses 2%. Né? Agora, se a gente olhar pela essa outra máquina que foi construída de mais de 20 partidos, né? Você vê o governo do Estado, que é do PT, junto com o que eles chamam de golpista, né? Que é o Eunício Oliveira, que é o seu candidato de preferência. Então, nós achamos que esse é o sentido das eleições. Eles fazem um bloco econômico, para poder ganhar as eleições e continuar explorando os trabalhadores. E nós do PSTU estamos felizes com esses 2%. Eu acredito que nós vamos ter mais depois, nas próximas pesquisas, esperamos. O candidato PCO esteve aqui e disse que já sabe que não vai ganhar, já jogou até a toalha, mal a campanha começou. O senhor tem esperança de que o PSTU possa vencer? Não, eu não trabalho com a lógica formal desse jeito. As coisas, 2 mais 2, tem hora que 2 mais 2 não é 4, entendeu? Então nós estamos na luta, porque nós acreditamos na luta. O PSTU, independente do resultado nas urnas, o PSTU é o partido da luta e da luta não só das eleições, mas para transformar um dia essa sociedade numa sociedade socialista. Ok, candidato, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso Live Política. Eu deixo aqui alguns minutos para o senhor se despedir do seu eleitorado, enfim, tentar convencer aí a população a acreditar no projeto do PSTU. Na verdade, o projeto do PSTU é um projeto da maioria da classe trabalhadora, né? Para aquele que não tem emprego, para aquele que anda num transporte superlotado. E nós achamos que esses trabalhadores têm que pensar no momento das eleições, porque não é só as eleições que vai mudar a nossa vida, mas um voto no PSTU é um voto num projeto diferente. O que é esse projeto diferente? É para governar para a maioria da nossa classe. E para governar com a nossa classe, é preciso que ela tome decisão e ajude a decidir o seu governo que tem que fazer nas prioridades da sua vida, do dia a dia. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Obrigado a você também, que durante esses 40 minutos esteve com a gente aqui acompanhando mais uma entrevista com o candidato ao governo do estado do Ceará. E na segunda-feira nós voltamos com o Live Política e também entrevistando mais um candidato, ao candidato do PSDB, General Teófilo. Agradeço muito a sua companhia e a sua audiência e um bom final de semana. Tchau!